Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Salve Roma! Estamos mais uma vez com o programa Em Defesa da Fé. O programa de hoje tem um foco relacionado a uma grande heresia que foi muito disseminada séculos anteriores. Chama-se o Calvinismo. O Calvinismo é uma doutrina que fala da predestinação. Eles pregaram a predestinação, dizendo que o ser humano já é anteriormente predestinado por Deus a ser salvo. E que nada adianta o esforço humano, ou que nenhuma atitude humana pode evitar isso, pois Deus já predestinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Essa heresia do calvinismo foi muito combatida por muitos santos da igreja. São Francisco de Sales foi um santo que teve um ministério muito voltado para a conversão de calvinistas, né? Ele, antes de ser sacerdote, se consagrou ao ministério de conversão de protestantes e fez uma obra belíssima para Deus, trazendo milhares de pessoas da França de volta para a Igreja Católica. Inclusive uma comunidade inteira de calvinistas se converteu à Igreja de Jesus Cristo através do trabalho de São Francisco de Sales. Então, essa doutrina da predestinação, ela diz que a pessoa está predestinada a ser salva e que nada adianta o esforço humano, pois Deus já predestinou absolutamente quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Vamos ver o que diz a Igreja Católica sobre isso e vamos mostrar nas Escrituras que essa doutrina calvinista é totalmente falha e herética e é totalmente contra as Escrituras. Vamos lá? A Igreja Católica fala da predestinação. Porém, além da perspectiva de Deus de predestinar, existe a perspectiva do homem, que foi criado livre, tendo livre-arbítrio, ele pode rejeitar a graça ou não. Ele pode perseverar até o fim e pode também rejeitar a graça salvífica. Senão não existiria o pecado contra o Espírito Santo, que segundo muitos teólogos, até mesmo protestantes, é justamente rejeitar esse dom do alto, né? Rejeitar a graça divina salvífica, né? Que segundo a Bíblia é imperdoável o pecado contra o Espírito Santo. Mas vamos lá mostrar biblicamente de onde é que João Calvino tirou isso, né? Porque geralmente quando surge uma doutrina humana, ela surge através da interpretação individual das Escrituras. Geralmente eles pegam um versículo sem o contexto bíblico e daqueles versículos eles montam uma série de doutrinas em cima de um versículo só. Várias divisões protestantes se basearam em um versículo sem um contexto. E daí fundaram a doutrina, e ali vão arrastando várias pessoas para aquele segmento. Vamos lá, em Romanos 8, né? Lá em Efésios 1:5 está esse termo também predestinado, que do grego o termo usado é proorizo. Dependendo da inclinação que for usada, né? Pode ser prorismos, né? Prorismenos, o termo ligado ao verbo predestinar. Mas vamos lá, Romanos 8, 29, tá assim, ó. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que esse seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o termo predestinar aí. Deus predestinou. Eles, através de versículos isolados, fundaram toda a doutrina. Mas notemos que predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Então tem que ter uma imitação de Cristo aqui. Se esse predestinado não quiser imitar os caminhos de Cristo, no segmento, buscar ter a identidade cristã, ele pode perder a salvação. E eu vou provar biblicamente. Vamos lá. A Igreja Católica
é totalmente contra essa teoria calvinista, né? Porque a Igreja Católica diz que além da predestinação de Deus, existe também o segmento humano. O homem com livre-arbítrio, ele pode seguir ou não. Ele pode preferir as coisas do mundo, as coisas mundanas, do que as coisas do alto. E mesmo ele sendo escolhido, ele pode perder a salvação, mesmo sendo um eleito. Vamos lá? Olha o que o autor de Hebreus diz aqui, ó. Hebreus 6, o 11. O calvinismo diz que o eleito ele já está salvo, né? Porque ele está predestinado a ser salvo. Olha o que diz aqui a Bíblia. Hebreus 6, 11. Queremos que cada um de vós mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Vamos lá? O autor de Hebreus foi bem claro. Tem que mostrar aquela mesma prontidão até o fim para ter certeza da esperança. O calvinismo dizia o contrário. Que você sendo predestinado já está salvo. Já está com certeza total, né? Isso pode levar muita gente para uma queda grave. Vamos ver o que dizia nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. Nosso Senhor Jesus Cristo destruindo o calvinismo aqui com uma frase só. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 13. Lembrando que o calvinismo dizia que o predestinado já estava salvo. Olha o que Jesus Cristo diz. 24, versículo 11, 12 e 13. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nosso Senhor aqui destruiu toda a base calvinista em uma só frase. O calvinismo dizendo que o escolhido já está salvo, que a ação do homem nada vale, porque Deus já predestinou. Aí nosso Senhor Jesus Cristo destrói, dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perfeita, né? A Escritura, ela está totalmente de acordo, eu sempre digo isso, a Escritura, ela existe para a Igreja Católica. Ela está totalmente de acordo com a tradição da Igreja. Outra coisa necessária para a salvação é a unidade. Jesus Cristo derramou seu sangue pela igreja que ele fundou. Daí o dogma infalível, extra ecclesiam nullas salus. Fora da igreja católica, ninguém pode salvar-se. Eu vou mostrar aqui, olha que interessante. Existem os eleitos, né? Electos, na Vulgata, né? Mas os eleitos, eles são eleitos segundo a aspersão do sangue de Cristo. Só que o sangue de Cristo só é aspergido sobre a unidade. Em nenhum momento a Bíblia diz, vocês sabiam que em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus Cristo derramou seu sangue por todos? Lá em Efésios 5:25, diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em Atos 20:28 diz, a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então, os eleitos, os escolhidos, são eleitos segundo a aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, eles têm que estar na unidade para receber essa aspersão salvífica. A única coisa salvífica é o sangue de Cristo. Mas tem que estar na unidade, além de perseverar, é necessário a unidade. Por isso que Jesus diz, né, na oração ao Pai, lá em João 17, ó Pai, para que todos sejam um, como eu e tu somos um. É necessário a unidade, um só corpo, uma só igreja, um só Deus. Ó que São Pedro diz na epístola, 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. Olhe que coisa, é necessário a obediência até o final para poder ser eleito. Para poder o eleito poder receber a aspersão do sangue.
receber a sua parte no reino. Só que esse sangue, como eu mostrei, foi derramado pela igreja. A igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Ah, mas a Bíblia falou dos predestinados, dos que já estão predestinados, os eleitos, aqueles que hão de se salvar, que já está tudo já pré-determinado desde o começo dos tempos. Tudo bem. Mas é necessário, para que se salvem, que sejam inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. A única que Deus fundou, a única que vem da era apostólica. Católica, apostólica e romana. Vamos lá. Olha que interessante. Em Atos 2,47, diz que esses eleitos que vão se salvar terão que se ajuntar à igreja. Olha o que São Lucas escreveu de forma bem clara. Começou ali, né? Em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, né? Começou todos em unidade, né? Para haver um só corpo, né? Você vê que nas línguas de fogo em Pentecostes, né? As pessoas falavam idiomas de todo mundo, idiomas do hebreu, em idiomas arábicos, tudo, para que todo mundo tivesse a mesma doutrina, fosse um só corpo. O evangelho pregado em vários idiomas, o mesmo evangelho, para ser um só corpo. E começou as conversões ali, né? A igreja peregrinando, a igreja primitiva. E nessas conversões, olha que interessante, em Atos 2,47, olha o que São Lucas diz. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então aqueles que estavam predestinados a ser salvos iam ter que se juntar à igreja. Ah, mas existem escolhidos de Deus que não estão na igreja. Existe, né? Escolhidos de Deus que não estão na igreja católica. Que estão em outros rebanhos, em igrejas fundadas por homens. Existe. São ovelhas de Cristo. E estão dispersos em divisões. Mas o próprio Senhor Jesus diz que é necessário que eles sejam conduzidos para haver um só rebanho e um só pastor. Aqui, ó. João 10,16. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Vamos entender bem. São ovelhas de Jesus, mas não está no aprisco de Jesus, está no aprisco de homens. Jesus diz, ó, tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Entenderam bem? Jesus diz, preciso conduzi-las também. Em outras traduções está, é necessário, né, que elas sejam conduzidas. Então, mesmo elas sendo ovelhas de Jesus, mas é necessário que elas se tornem um só corpo, que sejam conduzidas. Como diz lá em Atos, né? Todo dia se juntava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Essa face do calvinismo, né, foi muito combatida por São Francisco de Sales, como eu falei. Outro santo que combateu muito também o protestantismo foi São Padre Pio de Pietrelcina. Um santo bastante devotado, trouxe uma imagem dele aqui. Um santo que, além de chagado, recebeu as chagas nas mãos, as chagas do Nosso Senhor. Ele também é um santo incorrupto. Quem viaja aí, for lá na região de Puglia, na Itália, vai ver o corpo dele incorrupto, né? Como já era previsto, né, nos Salmos e algumas passagens, né, que os santos que não veriam a incorruptibilidade da carne, né? E São Padre Pio, ele combateu muito o protestantismo, né? Inclusive, tem umas frases de São Padre Pio muito fortes. Ele disse assim, ó, porque a gente sabe que só a igreja católica foi fundada por Jesus Cristo. Só a igreja católica foi autorizada pelo alto, né? Pelo Nosso Senhor. Teve uma autoridade do alto, né? Dada por Deus. Todas as igrejas, todas as outras religiões foram fundadas por homens. O homem chega e funda a hora que quer. Se você quiser pegar um terraço para abrir, botar um púlpito e começar a pregar, você pega a Bíblia, interpreta como quiser. Você começa a chamar gente, convida para o culto e vai, e funda.
uma igreja. Todas surgiram assim. Existem mais de 50 mil denominações. Então a gente sabe que o protestantismo é fundado por homens. Mesmo que esteja boa intenção algum deles, mas são homens. Autorizada por Deus, só a Igreja Católica. Mas São Padre Pio disse uma coisa incrível. Ele disse assim, ó. Não sabeis que o protestantismo também possui um fundador sobrenatural? Sabeis agora. Trata-se de um anjo. E seu nome é Lúcifer. O demônio, desde o princípio, ele é divisor. Lá em Apocalipse 12, diz que a serpente, o grande dragão, arrastava com a cauda um terço dos anjos do céu. Ou seja, causou divisão. Do jeito que ele causou divisão no céu, ele causa divisão na terra. Ele não quer que esteja unidade, uma só igreja. Ele quer que esteja várias denominações, que é para não haver salvação para aquele povo. Porque não tem como haver salvação em quem está dividido. Jesus diz, todo o reino internamente dividido ficará destruído. Jesus é bem claro. Então, essa frase de Padre Pio é muito forte, mas é a verdade. O inimigo é que inventa, que bota coisa no ouvido da gente para inventar doutrinas humanas, doutrinas terrenas, né? No próximo bloco, a gente vai continuar provando que a predestinação calvinista é uma farsa. Já mostramos aqui várias passagens e vamos mostrar mais outras. Eu vou provar aqui, biblicamente, que até os escolhidos, os eleitos, eles podem se perder e podem perder a graça de Deus ou rejeitar a graça de Deus. Até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé. Uma escola tem que ensinar como ser. Aqui a gente não ouve falar de valores, a gente vive isso na prática. Importante essa base da escola, da minha família. O curso que eu escolher, eu sei que eu vou estar preparada. E graças ao Neves, além de eu conseguir passar, eu vou ser um bom profissional. É isso que a gente vivencia, educação com atitude. Tenho orgulho dessa escola. Aqui eu sou feliz. É completo. É o meu colégio. E pode ser o seu. É fácil reconhecer quem é marista. É aquele que tem um pensamento lá na frente. Aquele que acredita nas suas ideias como uma mãe acredita num filho. Que sonha alto, mas não tem medo de altura. Aquele que leva a essência marista por toda a vida. Somos muitos, todos do Marista. Inscrições abertas. Estamos aqui de novo. Vou mostrar aqui, tanto nas cartas de São Paulo, como no Evangelho do Deus Bendito, que a teoria da predestinação é uma farsa e perigosa. Viu? Vamos lá. Voltando, segundo Calvino, né? Quem está predestinado já está predestinado a ser salvo. Nada adianta o esforço humano, né? Porque já está predestinado. Só que, me diga uma coisa. Satanás não é burro. Se o predestinado já está salvo, para que Satanás tentaria seduzir os eleitos, os predestinados? Se o predestinado já estivesse salvo, como diz Calvino, já predestinado a ser salvo, para que Satanás tentaria seduzir os predestinados, os eleitos? Com que intuito? Em vão? Não, é para perdição. Tem várias passagens na Bíblia que diz que Satanás tenta seduzir os eleitos para levá-los à perdição, à ruína. Vamos lá? Olha o que São Paulo diz. Eu vou até colocar uma Bíblia, a Bíblia mais usada pelos calvinistas. Se quiser vir aqui, Edinaldo, para mostrar
uma Bíblia bastante usada pelos calvinistas, a NVI, né? Uma Bíblia protestante. Usada muito pela ala mais tradicional dos protestantes. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2,9. A partir do 8. Então será revelado o perverso, a quem Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Olha aqui, exatamente de acordo com a doutrina católica. A doutrina católica diz que existe predestinados, mas de acordo com o livre-arbítrio, o predestinado pode, o eleito pode rejeitar a graça salvífica e perder a salvação. Totalmente de acordo com a Bíblia muito usada pelos calvinistas. Não leram porque não quiseram. Quiseram ouvir Calvino, né? Olha aqui. Ele fará uso de todas as formas de engano e injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, sem o amor à verdade, a verdade é altamente necessária para a salvação. Então, o inimigo vai pegar os próprios escolhidos e tentar tirá-los da verdade. Paulo fala aqui de sinais enganadores, prodígios enganadores, né? Vamos lá. Hoje em dia está muito comum portentos e sinais em público, né? Mas lembre que Jesus, quando ressuscitou a menina, né? Aquela passagem do Talita Cumi, né? Menina, levanta, né? Jesus mandou todo mundo sair. Mas o inimigo fará prodígios em público, como mostra Apocalipse 13 também. Né? Fará prodígios em público para seduzir, falsos sinais, né, portentos enganadores, para seduzir. Aí, vem cá, como é que fica aquela questão que Calvino falou, né? De que os eleitos já estão eleitos. Vamos mostrar nosso Senhor Jesus dizendo que o inimigo pode seduzir até os eleitos. Aí a gente acaba de destruir essa farsa calvinista aqui de vez. Marcos 13, 32. Vamos lá. Mostra aqui, Ednaldo. Marcos 13, 32. Marcos 13, 33. Jesus alertando os eleitos. Porque os eleitos podem se perder. Do jeito que Jesus falou aqui, fala a doutrina católica. Totalmente o que Jesus vai dizer aqui é totalmente o contrário do que diz o calvinismo. Olha o que Jesus diz. Marcos 13, 33. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Agora, um pouquinho antes, Jesus manda vigiar. Se o eleito já tivesse salvo, não precisaria vigiar. Um pouquinho antes, está a total destruição do calvinismo. Marcos 13, 22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Então, como podemos ver, a doutrina católica está totalmente de acordo com a Escritura.
O eleito, ele tem que perseverar. E ele pode também rejeitar a graça. Rejeitar esse bem salvífico que é a graça de Deus. O eleito pode muito bem rejeitar e perder a sua parte, né? Deixar de ser galardoado com o reino, né? Essa graça, a graça de Deus, só é possível na unidade da igreja. Né? Muitos, por influência desses falsos profetas, né? Iludidos com falsos sinais, às vezes no desespero, porque alguém da família está doente, alguém está com um problema financeiro, cai na garra desses falsos líderes. Mas a graça só é possível na unidade. Interessante que Paulo, quando foi se encontrar com Pedro sendo líder universal da igreja, para conferir se a graça de Paulo era realmente a graça. Para que todos estivessem em pleno acordo. Ó. Lá em Gálatas 2:9. São Paulo dizendo: Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas da igreja, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. A graça só existe em comunhão com a igreja. Por isso que no final da carta aos Coríntios, Paulo se despede assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, como a gente pode ver hoje, né, essa teoria da predestinação absoluta é uma farsa. Essa teoria da predestinação absoluta é uma farsa. Jesus foi bem claro. Em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E lá em Marcos 13, né, 22 aproximadamente, diz que vai surgir falsos profetas, falsos líderes, falsos cristos, com sinais e prodígios enganadores para, se possível, enganar até os eleitos. Olha que coisa, né? A Bíblia é tão clara, né? E os homens inventam cada uma doutrina diferente, né? Mas é isso mesmo. Gente, eu citei uma frase de Padre Pio hoje. A gente não pode confundir amor ao próximo com você aceitar as mentiras que escravizam o próximo. Por exemplo, se você ama um irmão, um dependente químico, você ama o dependente químico, você quer o bem dele, mas você não ama a droga que o torna dependente. Você vai ter ódio da droga. Então, do mesmo jeito, quando a gente ama quem está no engano, a gente não vai amar o engano. Amar o pecador é uma coisa, amar o pecado é outra. Do mesmo jeito. Né? Então, essas falsas doutrinas, elas têm que ser combatidas. A igreja precisa de vários apologetas se levantando para defender a verdade. A igreja una e santa. A única verdade, a única igreja de Deus na terra. Que fora dela não é possível ninguém salvar-se. Como eu mostrei aqui, o sangue de Cristo foi derramado por ela. É necessário esse trabalho, que surjam vários apologetas. Eu queria que todo dia surgisse um diferente, vários, milhares, para fazer um trabalho de defender a verdade. Então é diferente. Você deve amar quem está na divisão. Você deve amar os protestantes, os espíritas, todos que estão na divisão, mas não amar a divisão. Não amar o protestantismo. Olha que frase esse grande santo, Padre Pio, disse em relação ao protestantismo. Olha que frase linda Padre Pio falou em relação ao protestantismo. São Padre Pio de Petrutina, santo chagado e incorrupto, falou assim: é a Virgem quem chora, porque não combatemos esse inimigo. É a Virgem quem chora, porque não combatemos esse inimigo. Então, vemos que o inimigo é o protestantismo. O protestante, que é vítima do protestantismo, ele deve ser amado e acolhido. Mas o protestantismo é o inimigo, porque é quem
leva ele para o engano, quem conduz ele, quem tira ele do rebanho, quem tirou ele do rebanho de Deus e o leva ao engano. Então é a Virgem quem chora, porque não combatemos esse inimigo. E falando da Virgem Maria, né, o livro Um Filho em Defesa da Mãe já está disponível no site da editora, www.martiria.com.br. Já está disponível, chega bem rápido em casa, uma maneira bem fácil de comprar. E o pessoal que mora aqui em Natal, né, pode encontrar na loja Jerusalém artigos religiosos. E também na Banca Cidade do Sol, na Avenida Afonso Pena, próximo ao CCAB. Essa banca fica na Afonso Pena, bem próximo ao CCAB, é conhecida como Banca do Tota. Na loja Jerusalém, você encontra na Rua Felipe Camarão, no centro, no Shopping 10, no Alecrim, e no Nordestão de Santa Catarina. Então, minha gente, ficamos por aqui e até a próxima terça estaremos aqui de novo com mais um tema defendendo a Santa Doutrina Católica com o programa Em Defesa da Fé.